Olá, meninos! Hoje nossa aula de matemática é sobre função afim. Para ser uma função afim, nós chamamos de função afim ou função polinomial do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque a letra, no caso aqui, o x, que é a nossa variável nessa função, ela tem que ser elevada sempre ao expoente 1. Toda função afim, ela deve ter essa forma, f de x igual a ax mais b, ou nós devemos lembrar também que o f de x é igual a y, então, ou y é igual a ax mais b, onde x vai ser a variável, ou seja, ela poderá ser substituída por valores diferentes. A e B representam sempre números reais, pode ser positivo, negativo, número fracionário, número decimal. Então, A e B serão os coeficientes. Coeficiente A e coeficiente B. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Eu tenho aqui que y é igual a 30 mais 15x. Ah, mas não tem que seguir essa forma? Ou essa, né, que é a mesma coisa? Então, por que o x está no segundo termo? Do segundo membro? Não importa. O A, o coeficiente A é 15 e o coeficiente B é 30. Não importa se estão invertidos aqui a posição. O importante é que o coeficiente A será sempre o número que está acompanhado da variável, no caso aqui o x. Então, eu coloquei das duas formas aqui, ó, 30 mais 15x, onde A é 15 e B é 30, ou 15x, né? Coloquei o termo que tem um x primeiro, 15x mais 30. A é 15, ó, do mesmo jeito, A é 15 e B é 30. Outro exemplo aqui onde a gente tem uma fração. Então, f de x, no lugar do y, coloquei agora o f de x, para lembrar que é a mesma coisa. Então, x sobre 2 menos raiz de 2. Coeficiente A, quando o termo aqui, quando o coeficiente aqui não aparece, nós devemos lembrar que é 1, então ficará 1 sobre 2, coeficiente A, e o coeficiente B menos raiz de 2. Eu coloquei aqui dois exemplos de funções que não podem ser consideradas funções afim. Y igual a menos 3. Por que aqui não é um exemplo de uma função afim? Porque eu não tenho o coeficiente A. Coloquei a observação, não temos o coeficiente A. Não temos o termo acompanhado da variável, no caso aqui o x. Nós não temos, então não é considerado uma função afim. Outro exemplo aqui, y igual a 5x mais x ao quadrado. Ah, tem o 5x. Poderíamos dizer que o coeficiente A seria o 5? Até poderíamos, se no lugar desse x ao quadrado nós tivéssemos um número qualquer, que seria o coeficiente B. Então, eu coloquei a observação aqui. Por que não pode ser considerado uma função afim? Porque o segundo membro da equação, lembrando que o primeiro membro aqui é y e que o segundo é 5x mais x ao quadrado, o nosso segundo membro é um polinômio do segundo grau. Tem um termo elevado ao expoente 2. E no início da nossa aula eu disse que função afim também pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau, onde a variável, no caso aqui o x, deverá ter sempre expoente 1. Então, exemplos de funções afim, exemplos de funções que não podemos considerar afim. A função afim, ela também, aliás, eu tenho uma função linear que também é um tipo de função afim. Mas por que ela é chamada de função linear? Porque nela aqui eu tenho só y igual a ax, com a sempre diferente de zero. Porque se eu disser que o a aqui é zero, então desaparece, o coeficiente A desaparece, né? O B, nesse caso, pode ser zero. Então, eu tenho com A diferente de zero. Exemplo, y igual a 4x, onde o coeficiente A é 4, o B não aparece, então eu coloco B igual a zero. Então, toda função linear é considerada uma função afim, um tipo de função afim. Eu coloquei para vocês aqui, na página 43 do nosso livro,
a quarta questão, onde eu vou ler o enunciado aqui para vocês. A quarta questão, ela tem os itens A, B e C. O item A, ele tem 3 cálculos. Né? A gente tem que fazer 3 cálculos aqui, são 3 valores diferentes. Então, eu fiz apenas com um dos valores, que é o primeiro valor aí da primeira setinha. Então, eu vou ler o enunciado da questão. O custo de produção de determinado livro é de R$ 6,50 por exemplar, né, por unidade. Uma editora gasta R$3.000 pelo uso das máquinas de impressão, independentemente do número de exemplares fabricados. Letra A, primeira setinha, primeiro cálculo que nós devemos fazer. Determine o custo para essa editora produzir 100 livros. Ela, no enunciado da questão, diz aqui, ó, uma editora gasta R$3.000 pelo uso das máquinas de impressão. Então, 3.000 mais. Então, determine o custo para essa editora produzir 100 livros. Quanto essa editora vai gastar para produzir 100 exemplares? Então, 3.000, que corresponde às máquinas de impressão, mais R$6,50 por unidade, né, por exemplar, vezes 100, que é a quantidade de livros produzidos. Então, aqui nós vamos repetir 3.000 mais, multiplico 6,50 vezes 100. Então, como eu estou multiplicando, eu tenho 2 zeros, então a vírgula será deslocada 2 casas decimais para a direita, para a frente. Então, ela sai daqui, são 2 zeros, ela sai daqui do 6, 2 vezes, ficando aqui, então 650. E agora a gente soma 3.000 mais 650, então essa editora terá um custo ela gastará para produzir 100 livros, R$3.650. A letra B pede o seguinte: escreva a lei de formação da função que relaciona o custo total, estou chamando de C maiúsculo, em reais e o número de livros produzidos. Número de livros produzidos, X. Então, o custo C igual a 3.000, despesa com as máquinas de impressão, mais R$6,50 por exemplar produzido, vezes a quantidade de livros, né? A quantidade de exemplares. Então, a letra A, falta fazer os outros 2 cálculos, com a quantidade de 550 livros, depois 1.200 livros. A letra B já está resolvida e eu vou já passar a agenda e vocês vão fazer todo o restante da atividade. Bom, é basicamente isso, essa primeira parte. Em outro momento eu vou explicar para vocês a construção do gráfico de uma função afim. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, anotem que em outro momento, na nossa aula pelo Meet, aí eu tirarei essas dúvidas. Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.